Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo é só saudade, perfume dos anos 90, joias que a Perfumaria Nacional importada presenteava pra gente. E o primeiro que eu vou trazer é o Anais Anaís. Quem não lembra do Anais Anaís? Muitas meninas ganharam de presente de 15 anos, não é verdade? E também de 15 anos, nessa época, já tinha muitos do Boticário as ânforas. Tinha Aqua Fresca, tinha Lavanda Pop. No final dos anos 2000 foram lançando outras ânforas que estavam sempre bem presentes na vida da gente. Eu mesma vim ter o meu Tati Kiss já depois, eu acho que no final dos anos 90. Mas o Tati Amando, os outros Tatis, né, eles eram bem comuns. E o Lavanda Pop eu era apaixonada. Também aqui tem alguns que já são do tempo de 2000, mas tem um Eternite aqui no canto que ainda era da década de 90, na verdade foi final de 88 que ele foi lançado, mas eu vim conhecer na década de 90, e também o Jador, que foi no finalzinho da década de 90, mas eu também vim conhecer em 2000, maravilhoso. O Tessor também foi da década de 90, Chanel número 5. E o primeiro Miss Dior, se eu não me engano, também foi no finalzinho da década de 90. E maravilhoso. O Coco Mademoiselle também foi uma criação. E aí, essas ânforas, gente, que saudade. Nenhuma delas tinha borrifador. É tanto que a gente tinha que colocar, tinha que adaptar o borrifador para poder usar, né? E eu simplesmente amava. Eu acho que eu era apaixonada por todas as ânforas dessa época. Eu só não conhecia aquela verdinha, mas que restante eu conheci todas. Essa primeira ânfora, que tem a tampa de madeira, ela tinha um cheiro bem mulherão, bem sensual. E eu era louca para usar. Minha mãe tinha uma, mas não podia. Ela não era, na verdade, ela era pesada, então não era madeira, era uma pedra. E falou em festa de 15 anos, né? Também as pessoas ganhavam muito Giovanna Baby. Eu ganhei também Giovanna Baby de presente de 15 anos da minha madrinha. E era bem comum o tarô, o estileto. Essa versão do estileto eu nem cheguei a conhecer. Mas perfumes, o Angel também foi um perfume assim bem conhecido. Ele foi bem hypado na época, no final da década de 2000. A coleção Poison foi ganhando flankers. O primeiro Poison não tem nessa imagem, que foi um Poison mais pesado, de madeira. E agora o Essencial. Gente, o Essencial nunca foi lançado nenhum Essencial parecido com esse. Que perfume maravilhoso. Eu não cheguei a ter, porque ele era a assinatura da minha prima e a gente saía juntas para a festa. Mas ela tinha, e era o cheiro dela, cheiro maravilhoso, feminino, sensual, uma floralidade assim diferenciada, nada comum. Eu amava. Agora sim, esse Miríade eu sequei vários frascos, inclusive eu ainda tenho uma nessa versão, que é um Miríade maravilhoso. Se você tem o Glamour Miríade, você tem um pouco do que era, mas ele não é igual. Mas parece sim, lembra muito, mas não é idêntico, porque a canela desse perfume era incrível. Eu simplesmente sou apaixonada. E esse Angélica Tim, gente, foi no início da década de 90. Ele veio no lugar do Botica, que era da tampinha de madeira. E veio o Tim Angélica Touch. É o Touch não, Tim não, é Touch. E eu amava esse perfume. Eu tinha a linha de cabelo e tinha o perfume. Muito gostoso. Também tive o Sunflower, da Elizabeth Arden. Foi um perfume que eu não me adaptei, muito iluminado, muito ensolarado, muita laranja, tangerina. E na época eu não me adaptei bem porque ele era muito forte. Eu amava perfume forte, mas não com essa pegada tão frutal, tão laranjal. E eu findei dando esse perfume para uma prima. O Giovanna, como eu disse a vocês, era bem comum, né? Presente de 15 anos, as meninas gostavam demais. Eu ganhei esse presente e amava o meu Giovanna Baby. Já tinha conhecido a minha prima,
a mesma prima que tinha um essencial e nessa época ela já tinha ganhado também esse perfume e eu era apaixonada pelo dela. Um comum também, gente, foi o Angélica Team Butterfly. Essa versão aqui dessa figura eu não encontrei o Team Butterfly, mas era o que eu tinha. Esse aqui era o Star. Não tive o Star, mas o Team Butterfly sequei vários vidros, uma pegada do Alien, né, bem parecido. E eu era apaixonada por aquele perfume. Como eu ia para a faculdade com ele, eu ia para todos os lugares com ele. Era um perfume bem diurno. Para a faculdade era noturno, mas eu usava muito. O Chirrais, ainda hoje eu tenho Chirrais nessa ânfora não, nesse vidro, e era o meu perfume assinatura de festa à noite, final da década de 90, quando ele foi lançado bem no final da década de 90 e anos 2000. Na verdade, agora eu estou pensando, será que foi no final da década de 90? Não tenho certeza. Eu sei que quando eu usei foi na década de 2000 e provavelmente comprei assim que lançou, então agora fiquei na dúvida. Agora o Gabriela Sabatini era muito comum no final da década de 90. Conheci, na verdade, em 94, quando eu morei na Bolívia, e eu conheci esse perfume, mas eu não tive. Eu já tive agora, tá com 6 anos que eu tive o primeiro Gabriela Sabatini, mas minha mãe tinha, as amigas dela tinham, e era um cheiro bem comum em 94. O Faraway. Faraway foi um perfume, esse frasco ele já é reformulado, mas era um perfume que eu simplesmente odiava. Em 95, tinha uma colega de sala que usava para ir para a escola, a gente estudava à noite. Gente, e como eu odiava esse perfume. Muito forte, muito doce e simplesmente eu não suportava. E aqui são clássicos que vêm desde antes da década de 90, mas na década de 90 eles todos vieram padronizados em esse frasco, que foi o frasco mais bonito que eu já achei desses frascos. Se bem que tinha o do telefone que eu achava lindíssimo. Adoraria ter para guardar de recordação. Era a cara da minha avó e não tinha mais.